Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai fazer uma calça. Gente, essa calça tá maravilhosa mesmo. Muita atenção aos detalhes. Aulas necessárias nessa aula estará aqui na descrição, tá bom? Aula de zíper, essas aulinhas. Muita atenção. Eu espero muito que vocês gostem, tá? O vídeo de como ficou a calça vai estar aqui no shorts, eu vou deixar lá no final, tá bom? Pra vocês acompanharem, que ficou sensacional. Só não vou conseguir colocar ela aqui agora do ladinho igual eu faço nas outras aulas. Mas espero que vocês gostem. Dúvidas, deixem aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou responder a dúvida de todo mundo. Então bora pra aula que essa calça está sensacional. Bora! Para fazer a modelagem dessa calça, eu cortei o papel com a altura da minha calça. O meu comprimento de calça é 1,5. Eu cortei o papel com ali 1,10, 1,15, tá? Eu vou começar aqui a parte da cintura, quadril, joelho e barra. Então, aqui a gente vai fazer a parte inicial e lá para baixo a gente vai fazer a barra. Essa calça, ela tem dois processos. O processo justo, que vai ser o cos, e o processo largo, que vai ser a parte do franzino, tá? Mas nada muito complicado. Bom, vamos lá. Nós vamos começar primeiro pela base. A base da nossa calça, ó, a gente vai fazer aqui, ó. Ok? Passei com o esquadro parte de cima e parte lateral. Estou deixando pouca metragem aqui, porque aqui é minha frente. A frente a gente não precisa de tanta metragem, tá? Agora, aqui, minha cintura, minha lateral. Eu vou descer, tá? Tudo que é descendo é pra cá, no comprimento, e tudo que é afastando é pra lá, pro meio pernas, pro entre pernas. Então, descer a minha altura de gancho. Ó, meu gancho aqui é 28, então eu vou descer 28. E aqui eu vou esquadrar pra lá, tá? Vou riscar um pouco mais. Gente, a minha caneta tá ficando velha, mas dá pra enxergar ainda, tá? Agora aqui eu vou afastar a minha medida de quadril, tá? Tanto na cintura como na linha de quadril. Então, a minha medida de quadril, 26, ó. E vou dividir no meio pra achar o fio reto. Tá bom? Aqui na linha de baixo, mesma coisa. Aqui eu poderia marcar 13 pra achar o meio, tá? Mas eu estou dobrando porque às vezes a medida de vocês vai dar quebrada. Então, dobrando é mais fácil. Vou ligar aqui os pontinhos, tá? E aqui o entrepernas, eu ligo... O entrepernas não, o fio reto, que é o meio da nossa base, eu vou ligar com a régua de 60. E essa linha, gente, eu vou descer ela até lá embaixo. Eu vou pegar outra caneta, espera só um minuto. Voltamos aqui, então, essa linha central, eu vou passar ela até lá embaixo, tá? Que seria até lá na minha barra. Agora, nós vamos achar duas medidas aqui, a minha altura de joelho e o meu comprimento, sempre da linha principal. Então, aqui, ó, minha altura de joelho é 58, então eu vou marcar aqui, ó. E o meu comprimento, 105. Ó lá, ó. Fiz muito pra baixo, ó, me sobrou papel lá. Eu vou colocar 103, tá? Depois eu deixo no tecido. Então, ó, 103 vai dar 45 para baixo ali do meu joelho. Peraí, gente, deixa eu só afastar um pouquinho aqui.
aqui vou marcar 45. E nessas duas medidas, deixa eu pôr pra vocês enxergarem. Tanto no joelho como na minha barra, eu vou passar aqui, ó, o esquadro pra gente saber certinho as medidas, ok? Então, aqui embaixo também. Agora sim, a gente vai começar a modelagem. Quando a gente for fazer as costas, a gente vai fazer esse mesmo processo nas costas, tá bom? Então, na hora de fazer as costas, eu vou fazer sem falar nada, porque é o mesmo processo, tá? E aí, fazendo as costas, depois a gente volta pra modelagem. Mas vamos lá. A modelagem, a base está de preto, a modelagem eu vou fazer de azul e vermelho. Pra início... Ó, vou fazer algumas partes de azul, tá? Vou subir 5 aqui, tá? Aqui vai ser o meu gancho. E vou afastar a medida de gancho. O gancho é o quadril dividido por 24. Ó, então, aí eu coloquei aqui o meu quadril dividido por 24. E vou vir com a minha régua francesa a parte bem curvada dela. Ok. Aqui eu vou marcar o meu cos, ó. O meu cos vai ser um cos de 8 centímetros. 8. Ó, vou só marcar aqui, ó. Porque eu já vou fazer essa medida pra vocês entenderem. Quando a gente vai fazer a calça, aqui na cintura, a gente... Quando tem braguilha na frente, a gente entra 2 e afasta 2. Aqui não tem braguilha, aqui a gente vai colocar zíper invisível nas costas. Então, eu vou entrar 2 aqui. E, ó, a gente vai ligar lá no gancho. Só que essa parte aqui é franzida, então, essa linha aqui minha não vai existir. Vai ser reta aqui, ó. Tá? Então, aqui é o meio frente do meu cos, tá? Mas aqui não. Só que a gente vai usar todas as medidas pra gente fazer certinho. Aqui em cima eu vou colocar a minha medida de cintura, tá? A minha medida de cintura é 18. E eu vou colocar mais 3 centímetros, que é da pence. Então, viria com 21. A pence vai ser embutida pra gente fazer aquele cos anatômico bem bonito. Quando a gente vai fazer essa pence, a gente sobe 5 aqui, ó, na calça normal, tá? E entra 1. Aí, eu vou pegar aqui a minha régua curva e vou fazer esta curva. Tá, ó. Porém, a minha linha pra ser franzido, eu vou pegar esse cos aqui. Eu quero uma calça bem franzida. E vou aumentar 4 centímetros na lateral. Então, o cos vai estar bem certinho. E a calça em si vai estar bem largona. Tá? Então, a nossa calça, no caso, ela é quadradona, tá? Mas o cos tá certinho. Vou pegar aqui a cintura e dividir ao meio, porque a gente vai traçar a pence, tá? Ó, dividir ao meio. Vou vir com o esquadro. Vou descer 12 centímetros. E 1,5 para cada lado, porque a gente afastou 3. Então, 1,5 para cá, 1,5 para cá. Lembrando que essa pence, ela só vai ser feita no cos. Aqui, ó, a gente cancela ela, tá?
Aqui, gente, eu não vou fazer com 4 centímetros, não. Eu vou fazer com 3. Vou descer aqui pra também não ficar tão largona assim. Ó, vou descer esses 3. Vou pegar essa medida do centro até aqui nesses 3 centímetros, ó, deu quase 16, ó. E vou passar essa medida aqui pro meu joelho, dos dois lados, tá? E aqui na minha barra. Então, ó, aqui na lateral eu vou estar ligando os pontos. E aqui no centro, no entrepernas, eu vou colocar a medida, só que eu vou diminuir 1 centímetro. Então, ó, a minha medida aqui, menos 1 centímetro. E vou pegar aqui a minha régua francesa para fazer a curva aqui do meu entrepernas, tá? Agora, nós vamos cortar a frente. Então, vamos lá, ó. A parte da calça. Ó. Vou seguir até lá embaixo, tá? Ó. Deixar uma curvinha mais bonitinha. Então, a minha frente. Vou separar. Agora, a parte do cos, ó. E vou fechar a pence aqui no cos, tá bom? E depois eu vou colar com cola, tá? Mas por enquanto, é isso aqui. Depois a gente dá os finalmentes aí. Agora, nós vamos para a parte das costas, tá? As costas, a única coisa que a gente faz, a gente dá um espacinho a mais. Então, a frente eu deixei pouco, as costas eu vou deixar um pouco a mais, tá? Mesma coisa, vou descer a minha altura de gancho. Vou esquadrar o gancho. Aqui é a parte, vou descer a minha altura de gancho, né?
Aqui é quadril, vou deixar mais para colocar o gancho. Aqui a minha medida de circunferência de quadril dividida por 2, tá? E marca um meio. Mesma coisa aqui na linha da cintura. Liga os pontos. Desço a linha de centro até lá embaixo. Até lá embaixo, mesmo. Desço a minha altura de joelho. Depois, o comprimento. Até lá embaixo. Aqui também não deu o comprimento. Deu 1 centímetro a menos que na frente. Depois, então, eu vou tirar 1 centímetro lá na barra da minha frente, tá? Que é pra encaixar certinho. Ó, mesma coisa aqui, ó. Vou esquadrar o joelho, aqui a barra. E agora a gente volta aqui em cima, tá? Vamos lá. Quando é costas, na frente a gente entra 2. Nas costas a gente vai entrar 6 centímetros. E o 6 a gente bate bem aqui na nossa linha, que vai marcar o gancho e o quadril. Essa minha linha aqui de cintura, eu vou puxar ela bem pra fora, tá? Vou marcar aqui o nosso cos, que é 8 centímetros. Lembrando que aqui a linha que a gente vai usar é a central, ok? Não é essa, é essa. Aqui, na parte do gancho, eu vou subir 3 centímetros. Não vou usar essa medida aqui de cos, não, tá? Cancela essa medida. Vou marcar a minha medida de cintura mais 3 centímetros, que vai dar 21. Vou bater aqui nessa linha, ó, tá? Agora sim, ó, vou marcar o cos daqui. Essa linha aqui cancela, tá? Ó, lá de cima. Ok? Aqui na lateral, a gente costuma afastar 2 centímetros, tá? Então, desses 2, a gente vai afastar mais 3, que seriam os 3 lá de cima, tá? Então, aqui, ó, vai dar 5 centímetros e eu vou marcar 5 centímetros aqui. E essa medida a gente vai descer até lá embaixo. Porém, aqui eu vou marcar essa medida aqui, ó, que a gente veio da cintura, nesses 2, que é como se fosse uma calça tradicional, tá, ó. E eu vou marcar só aqui em cima, ó, tá? Que aí seria isso aqui, ó. Só pra vocês entenderem, ok? Aqui, meio costa. Ó, o cos, eu vou dividir ele ao meio, aqui na parte da cintura. Vou vir com o esquadro a mesma coisa da frente.
Vou marcar os 12 centímetros de pence, 1,5 para cada lado. Lembrando que essa parte aqui da calça a gente cancela, a gente vai fazer só aqui em cima, tá? Vou pegar essa medida aqui, ó, me deu 18 centímetros e um tequinho. Vou passar essa medida aqui, ó, tanto na minha linha de joelho quanto na minha linha de barra, que aí a gente vai vir ligando. Lá no centro a mesma coisa, só que a gente vai marcar esses 18 um tequinho e vai diminuir 2, tá? 18 um tequinho e diminui 2. E eu vou aqui ligar os pontos. Na frente a gente diminui 1 e nas costas a gente diminui 2 para também não ficar aquela calça gigantesca. Aqui o gancho que a gente não fez ainda, quadril dividido por 24, mais quadril dividido por 24, mais 2 centímetros. Nesses 2 centímetros nós vamos descer 1, e desse 1 que a gente desceu, a gente vai vir um tequinho pra cá, ó, tá? E na hora de subir, vou marcar 5 aqui no gancho, e a gente vai ligar este ponto que a gente subiu 5 com esse que a gente afastou o quadril aqui nessa linha. Então, ó, tudo bem certinho, ó. Curva, tá vendo que aqui não fica uma curva bonita? Então, a gente vai pegar a régua francesa e vai curvar bem bonito. E vou pegar a minha régua curva agora e vou fazer aqui a marcação da curva, e aqui eu só arrumo o entrepernas. Então, aqui, ó, costas. Vamos lá, cortar agora comigo. Ó. Vou dobrar aqui a pence, tá? Mesma coisa da frente, já já a gente vai passar a cola e deixar esse cos firme, colado. E agora eu vou cortar a calça. Aqui, gente, pra não ficar tão franzido, a gente até pode entrar um tantinho de nada, sabe? Um tantinhozinho de nada daqui, ó. Uns 2 centímetros, tá? Pra não ficar essa sobra muito grande, porque essa sobra muito grande vai ficar empapuçado. Aí tem gente que não gosta. Então, ó, tiro bem tiquinho, que não vai fazer diferença, tá? Faria diferença se fosse uma calça com elástico, mas como vai ter zíper, tudo certinho, não faz diferença. Ó, aqui, ó, tá vendo que fica uma curva bem pra lá? Eu posso tirar ali e deixar ela retinha. Tá vendo? Não tira muita coisa.
molde pronto. Agora eu vou esticar o meu tecido pra gente poder começar a cortar essa calça. Gente, eu coloquei o celular um pouco mais pra cima, então a minha voz talvez vai ficar um pouco afastada, tá? Aqui eu dobrei o tecido assim, por quê? Porque esse tecido aqui foi um final de peça que eu comprei e ele tá com um defeito do lado de lá. Então eu dobrei assim pra caber as minhas costas e eu fui medindo a auréola até a beirada em todas as partes pra ficar bem certinho e o mesmo tamanho, tá? Então eu já deixei ele posicionado. Então a gente vai cortar primeiro frente e depois costas, porque eu tô com 2 pedaços desse tecido, tá? Eu vou posicionar aqui. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou posicionar na distância da minha auréola. 26,5. E vou vir aqui embaixo e posicionar igual. E agora eu vou alfinetar a volta toda. Agora, gente, olhando assim, eu não sei se deu pra ver certinho na hora de fazer os detalhes do molde, tá? Então, depois eu vou analisar o vídeo certinho e se ficou alguma coisa que não dê pra entender aqui no gancho, eu vou escrever pra vocês aqui na legenda, tá? Ou eu gravo um vídeo à parte explicando certinho o que a gente fez. Mas acho que não tem segredo, né? Ó, eu vou alfinetar tudo. E agora eu vou colocar as medidas. Ó, 1,5 entre pernas, 1,5 gancho, 1,5 cintura, 1,5 lateral. Então, vou marcar aqui tudo certinho. Esse lápis que eu estou usando é lápis 6B, é lápis de desenho, tá? Agora, o que eu costumo fazer? Eu costumo pegar uma régua e vir aqui onde eu fiz esses riscos e descer, pra gente poder cortar ali a parte da barra. E aqui de barra, eu vou deixar 7 centímetros. Eu gosto sempre de deixar a mais do que para não me faltar depois e eu conseguir fazer a barra com aquele acabamento embutido que vocês já conhecem, a barra dobradinha, tá? Porque aqui a gente não vai usar overlock. E agora eu vou cortar em volta.
E agora, gente, aqui eu já posso tirar os alfinetes, porque não tem nada pra gente caetilhar. As pences a gente não conta, tá? Então, ó, já vou tirar todos os alfinetes e já vou guardar no molde. Aqui, nesse molde, a gente não vai fazer correção nenhuma, porque se a gente for fazer correção, vai ser só no cos, tá? Porque aqui, como a gente vai franzir, se a gente tiver que ajustar o cos, a gente franze mais essa parte, tá? Então, vou guardar o molde. E por enquanto aqui a minha calça, eu vou dobrá-la. Eu vou parar um pouquinho a gravação, que eu vou esticar a outra parte do tecido aqui, pra gente poder cortar a frente. Aqui, vou fazer a mesma coisa, só que agora com a minha frente. Eu dobrei o tecido também. Eu tô com um furinho aqui, gente, e esse furinho, ele caiu no lugar perfeito. Que até então, o único defeito no tecido é aqui, ó, nessa beiradinha. Tá vendo que tem como se parecesse uns fiozinhos puxados? Então, lá, naquela parte do tecido, eu vou conseguir tirar minha camisa, tudo certinho. Que é um conjuntinho que a gente vai fazer. E aqui, depois eu vi esse furinho, mas vai dar pra encaixar perfeitamente. Então, aqui, dividi também o tecido de acordo com o que eu ia precisar. E agora eu vou começar a encaixar ele. Lá a minha auréola, aqui certinho. A mesma medida que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui embaixo. E vou alfinetar a volta toda dele. Como os meus dois pedaços de tecido, eu peguei os dois e os dois estão com o mesmo defeito. Como esses dois pedaços, eles estão com o defeito no mesmo lugar, então a calça, ela vai ficar igualmente, frente e costa, porque a estampa desse lado é mais bege e do lado do defeito é mais marrom. Então, a minha calça vai ficar mais a parte bege. E depois, a minha camisa vai ficar mais a parte marrom, porém seguindo a mesma estampa, o mesmo desenho. No caso, vai ficar lindíssimo. Essa estampa tá muito bonita. Mesma coisa que a gente fez, 1,5 entre pernas, 1,5 gancho, 1,5 cintura, 1,5 lateral e 7 na barra. Vou vir aqui com a minha régua, no caso eu gosto de usar o esquadro, para descer aqui as linhas para a barra. E vou cortar.
E agora, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá nas costas. Vou tirar os alfinetes. Vou pegar aqui minhas costas. Ó, vou abrir e vou colocar o direito pra baixo. Ó. Direito e direito. E vou fazer o parzinho. Agora, frente com o direito pra cima. Então, vai ficar o avesso do lado de dentro e o direito do lado de fora. E agora nós vamos levar os dois parzinhos lá pra máquina pra gente estar costurando, tá? Então agora a gente vai lá pra máquina. Com a minha calça posicionada frente pra cima, tá? A gente vai fazer isso nos dois lados. Tanto o lado direito como o lado esquerdo, tá? Do jeito que a gente posicionou lá na mesa. Eu vou costurar aqui lateral. Vou unir bem certinho aqui. E vou costurar com um pé de máquina, dando retrocesso no início e depois lá no fim. Ó, eu vou unir bem certinho. O outro lado, né, a outra perna, eu já fiz. Então, aqui a gente vai fazer uma perna juntos e a outra é a mesma coisa. Agora aqui, ó, estando já na metade, eu vou unir aqui a barra e vou esticando pra dar o tamanho certinho. Já vou virar aqui, pegar o outro lado da perna, o entre pernas, e vou já começar a costurar aqui também. Mesma coisa, ó. Retrocesso no início, um pé de máquina. Vou fazendo a mesma coisa até chegar no meio da perna. Ó, vou unir aqui o gancho, tá? E vou esticando pra ir encaixando certinho. E agora, a gente vai cortar aquele excesso, tá? Que excesso que a gente vai cortar? Aqui, que a gente costurou com o pé de máquina, a gente vai tirar metade. Deixa eu só pegar a tesoura, pra gente não precisar ir lá pra mesa pra fazer esse serviço. Ó, corta, gente, sempre apoiando, tá? Eu vou cortar aqui só pra mostrar pra vocês, depois eu vou lá pra mesa. Então, a gente vai tirar na metade. Tá vendo? Opa, aqui, ó. Na metade. A gente deixa ali uns 0,3 milímetros, tá? Ó, da minha costura, pra onde eu tô cortando. Tá bom? Dos dois lados, vou fazer isso entre pernas e lateral. E depois a gente vai lá pro ferro pra estar assentando. Então, vou tirar o excesso e a gente se vê ali no ferro. Coloquei aqui o meu entre pernas no passamangas e a gente vai sempre assentar para as costas, tá?
sempre para as costas. Aqui eu já tô na lateral, tá? Esses fiapinhos de tecido que me sobra aqui, eu vou pegar a tesoura e vou sair tirando, ó, bem tranquilinho, ó. Só tirando os que ficam assim pra fora, porque depois na hora que a gente costurar, os que ficarem pra fora vão ser pouca coisa, vai ser mais fácil de tirar. Agora eu vou virar do avesso e agora a gente volta lá na máquina pra fazer o acabamento nessa costura.